Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista. Para a gente conversar com vocês, pessoal, a respeito do mercado da bola do Clube do Remo, agitado desde ontem à noite aí, com novidades de negociações, de tentativas aí do Clube do Remo de reforçar o seu elenco para a sequência da temporada de 2025, centroavante, camisa 10 aí de Série A, que estariam negociando com o Leão Azul. A gente vai conversar com vocês neste conteúdo. Vamos também falar a respeito de uma saída muito próxima de acontecer aí do elenco azulino, de um jogador que vai para a Série C do Campeonato Brasileiro. Falar também de uma notícia muito importante da transição de dois atletas que estão aí lesionados. E também falar sobre essa reunião do Conselho Deliberativo sobre as polêmicas envolvendo as catracas do Mangueirão, a questão da evasão de renda, o que foi resolvido ontem à noite e o que ainda pode acontecer nesse assunto dentro do Leão Azul paraense. Antes, eu peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes para este conteúdo é de 1000. Verifique também aí o botão hypar, é muito importante para que a pontuação aí do nosso conteúdo vá lá para o topo do YouTube e a plataforma recomende para mais torcedores que queiram aqui acompanhar o nosso trabalho. Chegamos na marca dos 40 mil inscritos, em breve tem sorteio de 2 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista, então te inscreve e verifica também aí o sino das notificações. Vem com a gente! Bom, galera, já bora direto ao assunto aqui, porque tem muita coisa pra gente conversar neste conteúdo. Tô até gravando mais cedo, porque eu vou ter um compromisso ali ao meio-dia, então não vou conseguir gravar conteúdos com vocês neste horário. Então tô soltando um pouco mais cedo e à noite, quando eu tiver mais atualizações, obviamente também que eu estarei gravando com vocês aqui no Chaves Remista. Mas primeiramente, antes da gente entrar nesse assunto de mercado da bola, eu queria falar sobre a recuperação importante aí, né, a transição importante de dois atletas que estão lesionados aí no Clube do Remo. Um, inclusive, me surpreendeu pela informação que chegou para mim, que é o Maxwell, que fraturou, né, a clavícula ali no jogo contra o Criciúma. Ele já apareceu aí fazendo a transição em campo junto com o Jaderson, que sofreu aquela contusão cerebral no Repá, na final do Parazão. E esse trabalho é um trabalho bem assim, né, gente, de formiguinha, bem devagar, com fisioterapia, com muitos cuidados, com o NASP ainda participando, junto ali com a preparação física do Clube do Remo. A gente já viu o Jaderson aí retornando aos poucos, né, e só mostra, né, que esses atletas tem assim físico realmente muito privilegiados de estarem realmente já se adiantando em relação a essa recuperação física. Então, por exemplo, o Maxwell, que a previsão desde o jogo do Criciúma é de 3 meses e meio, com esse desenvolvimento talvez ele volte até antes, tá? Mas ele tá ainda nessa fase de transição, tem que ter todo o cuidado em cima do atleta. A mesma coisa do Jaderson, nenhuma etapa do processo de recuperação do Jaderson vai ser pulada. Ele vai cumprir todas as etapas, então por isso que é importante tudo ir bem devagar. Inclusive até uns colegas da imprensa me perguntaram sobre isso, falaram, já vai voltar a jogar? Não, gente, calma, é tudo uma questão aí de transição, de desenvolvimento físico, de trabalho em cima desses atletas, porque as lesões ou as contusões, no caso do Maxwell, a fratura, né, foram graves. Então a gente tem que realmente ter cuidado, ir aos poucos, e logo logo, se Deus quiser, eles estarão aí reforçando o Leão Azul na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, eu queria conversar agora com vocês sobre essa reunião extraordinária que aconteceu ontem lá no Conselho Deliberativo do Clube do Remo sobre essa polêmica envolvendo as catracas do Mangueirão. A famosa evasão de renda que está acontecendo, essa investigação que está tendo aí para saber quem é que está se beneficiando, né, com esses jogos do Clube do Remo no Mangueirão, sobre essas rendas esquisitas que têm saído a esses borderôs. Então tudo isso está sendo investigado ainda, e ontem uma reunião foi convocada lá no Condel, lembrando que integrantes do Condel fizeram uma comissão para justamente investigar tudo isso. E ontem, né, foram convocados para esta reunião representantes do Clube do Remo, representantes da Ingresso SA, representantes, se eu não me engano, da CEL e da Imply.
Chegou uma informação para mim ontem de que a Imply não compareceu, tá? Não compareceu a esta reunião. Aliás, eu deixo o microfone aberto aqui do Chaves Gemista para que representantes da Imply possam me procurar e explicar por que não apareceram. Smith, o que é a Imply? Imply é a empresa das catracas que administram o Mangueirão. Então, esse sistema de catracas do Mangueirão está dando problema justamente com o sistema de ingressos do Clube do Remo, que é, no caso, a Ingresso SA. O que foi definido ontem é de que o Remo vai trocar esse sistema de ingressos. Depois de muito tempo, se eu não me engano, há 11 anos que o Remo tem aí parceria com a Ingresso SA. Esse sistema vai ser trocado, o Remo vai ter que ir em busca de uma nova empresa aí para fazer a retirada dos ingressos, a compra dos ingressos online no caso. Então a Ingresso SA não será mais a empresa responsável pelos ingressos do Clube do Remo. Também está aberto aqui o microfone a Ingresso SA para que ela possa fazer a sua manifestação em relação a este assunto. Lembrando, tá, que a Ingresso SA é a mesma empresa que administra o sócio torcedor. Então eu não sei dizer para vocês também se o sócio torcedor neste momento, tá, eu vou apurar essa informação, se vai ter uma mudança também em relação ao sistema do sócio torcedor. Acredito que vai, porque a empresa vai mudar, né? Então se a empresa vai mudar, então acredito que vai mudar também a questão do sócio torcedor, ou a empresa ficaria ali só com o sócio do Leão Azul Paraense, dando atenção a este programa que precisa mais do que nunca crescer dentro do Leão Azul Paraense. Eu só espero que tudo isso que está acontecendo no final sirva para punir os responsáveis por esses problemas que estão acontecendo no Mangueirão. Tanto de problemas na acessibilidade, né, travamento de catracas do Mangueirão, que tem gerado filas enormes nos jogos do Remo, como também essa questão da investigação da evasão da renda. Não dá mais para a instituição Clube do Remo perder dinheiro por conta de tudo isso. Então que os responsáveis sejam punidos com toda essa investigação policial que está acontecendo, nós vamos acompanhar. Em relação aí aos ingressos, né, a empresa de ingresso online, eu espero também que o Remo consiga encontrar uma empresa onde, por exemplo, a meia entrada não precise fazer a retirada lá no Serra Freire. Hoje, inclusive, recebi relatos que teve atraso aí no sistema, deu um bug no sistema, só depois que liberaram as meias entradas, e os estudantes têm que reservar a meia entrada no site e depois ter que ir lá por Serra Freire fazer a retirada. Gente, estamos em 2025 e isso precisa mudar dentro do Clube do Remo. Então que o Remo encontre uma empresa que resolva também essa questão da meia entrada aí, das gratuidades também, enfim, de todo tipo de problema que tem causado dor de cabeça para o Fenômeno Azul, e o Chaves Gemista vai seguir acompanhando tudo isso aqui no YouTube e também nas redes sociais. Bom, agora eu queria conversar com vocês sobre o mercado da bola, tá, pessoal? Antes de mais nada, eu queria só falar aqui com vocês sobre as atualizações em cima do nome do Daniel Paulista lá no Sport, né? Ontem saiu uma matéria aí, se não me engano, do DOL, dizendo que o Yuri Romão, presidente do Sport, declarou realmente que tem interesse na contratação do Daniel Paulista, mas que ele não é ainda uma prioridade por lá. Tem o próprio Jair Ventura, que o Sport está querendo, então o Sport ainda não definiu essa situação. Aliás, ontem eu vi umas informações lá de Recife de que o Conselho Deliberativo do Sport vai pedir o afastamento do presidente Yuri Romão, então tá uma situação bem complicada política também por lá, e não acho, sim, que seja tão fácil, né, do Daniel aceitar uma proposta para um clube que está vivendo uma crise como o Sport está vivendo, apesar, claro, se ele receber a proposta da compensação financeira. Então vamos aguardar um pouco mais e tomara que o Daniel continue por aqui no Clube do Remo fazendo o seu trabalho. Outra questão que está saindo aí, que já é uma coisa bem antiga, né, um assunto bem antigo, de um possível interesse do Vasco na contratação do Pedro Rocha. Gente, não esqueçam de uma coisa: qualquer clube que sondar jogador do Clube do Remo que tenha contrato, ele vai precisar pagar uma multa. E no caso do Pedro Rocha, a multa é de 30 milhões de reais. Se o Vasco pagar a multa, beleza. Se não pagar, irmão, esquece. Esquece, nem leve em consideração isso. Se pagar a multa, pode levar à vontade. São 30 milhões de reais aí do Pedro Rocha, né? Que no último jogo, infelizmente, perdeu muitos gols com a camisa do Leão, mas é o nosso artilheiro na temporada de 2025. Então, essa aí é a atualização também em cima dessas questões do Daniel Paulista e dessa questão envolvendo aí o Pedro Rocha. Bom, ontem saiu uma informação vinda lá de Natal, que eu já tinha recebido um pouquinho antes aí no Chaves Gemista, de um portal lá de Natal, que perguntou para mim se era verdade, né, sobre o interesse do ABC
no centroavante Ítalo do Clube do Remo. Inclusive o Ítalo foi jogador do Evaristo Pisa, que é o atual técnico do ABC lá no Sampaio Corrêa, e o Evaristo Pisa teria pedido a contratação do Ítalo junto ao Leão Azul Paraense. Segundo algumas informações, já está até fechado esse negócio, o Ítalo vai viajar para Natal, nem vai ser relacionado para o jogo de domingo contra o Operário. Essa é a informação que a gente recebeu hoje. E realmente ele deve estar saindo do Leão e indo lá reforçar a equipe do ABC. Se não me engano, o Bruno Bispo também joga por lá, jogador que esteve no acesso do ano passado. O Ítalo perdeu espaço esse ano de 2025, jogou pouquíssimas vezes, entrou em campo inclusive no último jogo contra o CRB, perdeu gols ali que não ajudaram a gente no resultado. E como ele perdeu espaço, como ele quer jogar, como tem uma questão de empresário por trás aí também, né, de uma certa forma querendo que o Ítalo ganhe mais minutagem, agora ele vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro, o autor do gol do acesso do ano passado lá pelo ABC de Natal. A gente deseja aí boa sorte para a carreira do Ítalo. Galera, agora eu queria conversar sobre os nomes que têm surgido aí no mercado da bola do Clube do Remo, tá? Ontem, o jornalista Vene Casagrande, que é setorista do Flamengo lá no Rio de Janeiro, um jornalista aí muito respeitado e que, claro, sabe tudo sobre o Flamengo, ele trouxe a informação de que o Remo está fechando o empréstimo do centroavante Carlinhos, que atualmente está no Vitória por empréstimo. Carlinhos, que se destacou em 2023 no Campeonato Carioca pelo Nova Iguaçu, perdão, em 2024, ano passado, o Nova Iguaçu aí se destacou junto com o Carlinhos na competição. E com esse destaque, o Flamengo contratou o Carlinhos para a sequência da temporada. Ano passado ele não teve muitas oportunidades, se não me engano marcou 3 ou 4 gols no Flamengo, muito pouco realmente, né? E ele acabou esse ano sendo emprestado para o Vitória para disputar a Copa do Nordeste, Campeonato Baiano, Copa do Brasil e também a Série A do Campeonato Brasileiro. O Vitória está fazendo uma reformulação no seu elenco, muitos jogadores estão saindo aí do elenco do Vitória e o Carlinhos é um desses jogadores. Como o Marcos Braz assumiu há pouco tempo aqui no Clube do Remo e tem esse conhecimento de mercado e obviamente conhece o empresário do Carlinhos, conhece o próprio Carlinhos, o Marcos Braz está envolvido nessa negociação e ele será jogador do Clube do Remo nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Inclusive pode ter o anúncio sendo feito a qualquer momento aí nas redes sociais do Leão Azul. Era a possível segunda contratação que o Remo iria fazer, né, nessa pequena janela que nós estamos vivendo. O Remo está estudando outras possibilidades de mercado, tem outros nomes que estão surgindo aí também, mas que nem vai a pena trazer no momento porque são sondagens, especulações, nada mais do que isso. Então o Carlinhos estaria ali, né, fechado com o Leão Azul para esta sequência da temporada de 2025. Tomara que aqui no Remo ele seja o Carlinhos do Nova Iguaçu, que foi um jogador muito importante para a equipe lá da Baixada Fluminense e que depois foi pro Flamengo e não teve muito espaço, né? Até porque ele estava concorrendo com o Bruno Henrique, com o Gabigol, com o Pedro, então realmente era difícil pro Carlinhos ali um espaço no Flamengo. No Vitória não teve muitas oportunidades, especialmente aí com o Thiago Carpini. Outro nome que surgiu, gente, ontem à noite foi do camisa 10, do meia canhoto Jean Carlos, lá da equipe do Juventude. A informação foi trazida pelo Lucas Rossafa, lá de Campinas, de que o Remo teria entrado forte na briga pelo Jean Carlos, ele que está saindo do Juventude e recebeu uma proposta muito boa do Criciúma também. Mas algumas informações que a gente recebeu é de que o Jean Carlos deve realmente ir para o Criciúma. O Remo acabou entrando, entre aspas, tarde aí na parada, né? E perdeu essa oportunidade nesse momento de contratar o Criciúma. O que a gente tem de informação, o Criciúma não, o Jean Carlos, o que a gente tem de informação é que ele vai para o Criciúma nesse momento, tá? E o Remo teria tentado, mas como ele já está com apalavrado, com um negócio mais avançado com o Criciúma, ele vai reforçar realmente o Tigre Catarinense na Série B do Campeonato Brasileiro. Claro, futebol é dinâmico, não esqueçam disso, pode ser que as coisas mudam, mas agora essa é a informação. Jean Carlos, na minha opinião, cairia como uma luva nesse elenco do Remo. Pô, ele e o Regis ali no meio campo, né, poderiam até revezar essa função no time do Remo, né? Jogava um tempo um, jogava um tempo outro. Dois grandes jogadores, mas é um jogador, inclusive, que a torcida do Remo
deseja ele desde 2019, quando ele surgiu no Náutico ali, jogador muito bom, uma excelente bola parada. No Juventude, recentemente, até que pela fase do Juventude na Série A, acabou perdendo um pouco de espaço, né? Tem até a concorrência do Nenê por lá, mas nesse momento o Jean Carlos realmente deve mesmo assinar com o Criciúma aí para a sequência na Série B do Campeonato Brasileiro. Como eu falei para vocês, outros nomes estão surgindo, alguns nem valem a pena aqui a gente citar, porque isso aí é devaneio de algumas pessoas que estão compartilhando, mas a gente vai trazer as atualizações sempre quando a fonte for boa, sempre quando tiver alguma procedência, a gente vai estar trazendo para vocês aqui no Chave Gemista e bater esse papo com o Fenômeno Azul. Como eu disse, o vídeo mais cedo hoje, a gente vai soltar mais informações durante o dia e à noite, se Deus quiser, eu trago uma atualização sobre as contratações que o Clube do Remo vai poder fazer e também sobre o time que vai enfrentar o Operário no próximo domingo no Mangueirão. E você, claro, pode seguir aí comprando os seus ingressos para essa partida importante do Leão na Série B do Campeonato Brasileiro. É isso, meus amigos, mais uma vez eu peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, que vocês apoiem também os nossos parceiros comerciais. Bora hypar o conteúdo para que ele vá para o topo da plataforma. Comente os assuntos deste vídeo que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!